No programa de hoje eu vou mostrar para vocês por que os vasos vietnamitas são considerados as joias em projetos arquitetônicos, paisagísticos e até de interiores. Eles têm várias situações incomuns que é só nas informações que eu vou passar para você com o meu convidado, que é o Paulo Costa. Paulo Costa hoje, gente, que é o meu convidado aqui para contar pra gente sobre o mundo dos vasos vietnamitas. Bom, os arquitetos, paisagistas, designers conhecem muito bem do que eu tô falando. Quando a gente fala sobre o vaso vietnamita, todos aqueles que vêm da Ásia, vêm da China, enfim, a gente fala de uma joia dentro dos projetos de paisagismo ou até mesmo na arquitetura, eles são utilizados de diversas maneiras. Mas quando a gente fala de empreendedorismo, trabalhar com isso, trazer para o mercado, para atender os profissionais da área, o que é que eles querem, o que os profissionais desejam para essa área, e o que o cliente final busca em questão de vasos, como que ele entende sobre a beleza desses vasos, né? Não só a questão do porque vem de fora, porque são importados, mas porque eles fazem a diferença no projeto. E o Paulo vai contar pra gente como é que ele busca tudo isso e como é que começou esse negócio de trazer somente vasos vietnamitas para Maringá, Paraná, numa loja belíssima que é que eu tô visitando, que é a Organi. Paulo, que negócio incrível. Que nicho de mercado, fantástico. Fantástico. E assim, como é que foi a tua visão para buscar esse mercado tão incrível? Porque vasos é uma coisa assim, paixão minha. Adoro projetar com vasos. E a gente tem várias maneiras de fazer. O mais importante é achar os vasos, e quem traz são os empresários. Me conta um pouquinho como é que é essa trajetória da Organi, que houve uma trajetória diferente aí para chegar nos vasos. Teve uma transição recentemente, até do quadro societário, e aí toda essa mudança até na direção dos produtos. A Organi é uma importadora, 100% de produtos importados. Nós fazemos a importação do Vietnã e do sul da China, 100% vasos legítimos. Quando a gente fala de vasos legítimos, a gente fala de vasos feitos à mão. Aquele processo milenar, feito à mão, desde a extração da argila, filtrar essa argila, a questão até da transmissão entre as famílias que passam de geração em geração. Inclusive, até a gente estava lá visitando uma indústria, estava lá uma família gigantesca, estava ancestrais enterrados ali naquele momento e de onde era? Era toda uma história da família inteira. Mas me conta a tua visão para essa mudança toda de produto, né? E trazer somente agora vasos para o nicho de mercado. Essa dificuldade do profissional encontrar um produto específico para cada projeto. O profissional que é o azul, tem o verde. Tem o verde, tem o preto. Que é o redondo, tem o quadrado. Essa dificuldade fez a gente se especializar no ciclo de compra, que é um ciclo longo de 6 meses, entre uma sinalização de compra e receber. Então, é difícil entender o comportamento. Você compra para chegar no país, demora 6 meses. 6 meses. Em torno de 120 dias de fabricação, mais 45 dias até chegar no porto de Paranaguá e depois os 15 dias de desembaraço até chegar aqui em Maringá. Gente, olha todo esse processo. Né? Então, por que isso custa, né? Porque ele tem um diferencial de custo, mas isso a gente vai deixar para o final. Me fala desse desembaraço bom todo, ok. Agora é o seguinte, a curadoria. Porque não é brincadeira escolher. A gente, né, que é profissional, consegue escolher. Projeta, sabe que
cor, enfim, que estilo, que conceito está juntando o paisagismo com a arquitetura. Mas e a Organi? Como é que ela pensa nesse processo da escolha do produto final? Quando a gente optou para ir para o nicho só de vaso, hoje a Organi é 100% vaso, é a maior distribuidora. E nesse momento a gente viu que tinha que ter um conhecimento a mais de profissionais, de tendências de mercado a nível mundial, porque hoje a gente atende países aqui do Mercosul, profissionais de todas as naturezas. E lá fora a gente encontrou, no Vietnã, algumas empresas que tinham esse processo de curadoria com relação ao mercado europeu. E aí isso facilitou a questão da especificação dos produtos, de fazer essa leitura com o mercado aqui da América Latina, validando com alguns profissionais do Brasil, com certeza, e essas validações transformaram um negócio num corpo muito grande que foi crescendo em virtude da assertividade, da curadoria, da compra, produtos extremamente artesanais, de um valor agregado na fabricação incrível. E você sai daqui, vai para a China para poder ir em campo, escolher a dedo o que você tem aqui em campo, Carmela, como material. Como é que você faz isso? Na verdade, todas as tendências que saem para o mercado mundial, mercado americano, mercado europeu, previamente são apresentadas para nós. Hoje sou um dos maiores clientes do mercado do Vietnã. A gente tem a maior operação do Brasil. Então, muitas das coisas novas são apresentadas em primeira mão para nós, pela escala de compra. Então, e aí é campo, é vestir a camisa, levantar, entrei dentro de forno, saí sujo. É isso que eu quero saber, me conta essa experiência que você estava mostrando para mim, a gente vai mostrar para vocês aí, como é que estar lá em campo mesmo, eu falo chão de fábrica. Chão de fábrica. Conta dessa experiência boa aí. Esse conhecimento foi muito importante, assim, até para transmitir para toda a equipe da Organi, consultores, profissionais, enfim, essa energia da extração da argila, todo o processo dos moldes, os que são ao vivo, acontecendo. Coloquei a mão na massa, até vou te mandar um vídeo onde eu também acabei até fazendo um vaso. Os caras já me viram lá, falaram, vamos judiar desse rapaz aí. Me colocaram lá e se ferraram, porque eu fui pra cima. Você fez o vaso? Entrei dentro de forno, extremamente quente, saí extremamente suado, sujo, mas assim, extremamente enriquecedor, uma experiência incrível. É onde você valorizou o produto final. O encantamento que veio, a energia que eu consegui absorver daquela viagem é o que eu tento transmitir para toda a minha equipe, que é esse mundo encantado, né? Eu não entendia dos vasos no início, fui entender da empresa, de fazer o modelo de gestão, de fazer um negócio ser lucrativo também, porque tem todo o encantamento, produto, mas a empresa também tem que ser saudável, né? Tem que ter uma estruturação de planejamento. Mas aí eu acabei amando os vasos e apaixonei e fui cada dia... A variedade que tem de vaso e os acabamentos, os tamanhos, é incrível. Eu vou dizer uma coisa, São Paulo não tem uma loja como essa. Mas depois a gente fala das lojas, eu quero falar um pouquinho dessa chão de fábrica. Você viu o processo do pessoal pegar argila e tal. Por exemplo, as cores, porque o vaso vietnamita não é assim, ele não sai em escala, ele pode até sair em grande número depois do processo todo do fazer, né, de estar no forno e tudo mais, mas as cores nunca ficam iguais, o acabamento nunca fica igual. Me explica isso, porque você viu isso acontecer. Isso. O vaso vietnamita, cada um é um, cada vaso é uma história, não existem dois vasos iguais, você pode colocar 50 vasos da mesmo tamanho, da mesma medida, com os mesmos minerais, assim, os 50 vasos vão sair do forno diferente, depende da intensidade do calor, depende como é feito. Né? É manual. Todos os vasos da Organi são 100% manuais e curados em forno de combustão a lenha. Aí que está uma diferença do que tem vindo para o mercado, que são os vasos industrializados, e os vasos legítimos, que aí a gente pode também na sequência contar até como que é feito essa divisão para entender dos produtos e como que é feita essa pintura, como que é essa química que não acaba nunca, que não sofre nenhuma variação. Nossa, durou eternamente. Então isso tudo foi nessas viagens, né, esse conhecimento que eu fui buscar. E o vaso vietnamita, quando ele é colocado num forno de combustão a lenha, ele chega em 1.300 graus. E quando ele passa de 1.100, ele faz uma fundição da argila.
Por isso ele é extremamente resistente à raiz profunda, por isso que desde criança que a gente nasce já ouve do vaso vietnamita. Durabilidade, incrível. Ele retém até o crescimento de plantas, né? Então, tanto pela resistência quanto pela questão da fusão também desses minerais na argila, que dá essa coloração. O pessoal fala, é tinta automotiva, é verniz. Nada disso, nunca, nada, zero, pelo amor de Deus. Ali são os minerais que são aplicados, eles fazem uma mistura, onde eles sabem se vai ser o azul, o verde, o preto. Mas quando ele vai para o forno, ele vai de uma cor só, né? De uma cor só, ele entra como se fosse um creme opaco, e dentro dessa temperatura extrema, que aí evapora algum dos produtos e os outros... A química acontece, a cor aparece. Que ele exatamente. Sabe vai sair, né? A química acontece. Você estava comentando que tem os vasos que são do sul da China, que são os rústicos, que tem uma borda diferente. As bordas cruas. Fala dele pra gente. Isso, até a gente usa a linha, a gente chama esses do sul da China de rústico, porque na China tem muito vaso industrializado. Vaso industrializado, só para vocês entenderem, são vasos feitos em prensas hidráulicas e forno a gás. Tipo um forno de pizza que sai o vaso lá azul, mas não tem resistência à planta. A textura dele é mais fina. Extremamente fina. É mais louça, parece. Ele tem que ser usado como cachepô. Na verdade, se plantar, vai estourar e se deixar no tempo, vai craquelar. Então, assim, aparentemente, quando você vê um legítimo e um industrializado, quem tem pouco conhecimento, às vezes não consegue distinguir. Tem que ter uma consultora, mas claro, se você for usar, você vai entender o que é um e o que é outro. O vaso vietnamita dura uma vida inteira, não acaba. Até brinco, vai pro inventário da família, porque não acaba. Ele chega a ser realmente produto de herança. A gente estava falando da questão das bordas, que você tem umas bordas meio com cor de cerâmica, que tem a explicação do porquê que ele é feito à mão e porquê que ele tem esse acabamento. E outra coisa, as pessoas que não trabalham com o vaso, um pouco às vezes sem conhecimento da cultura dessa produção, acham que às vezes eles têm defeitos, riscos, às vezes estão com um trinco. E a explicação é muito interessante, que o Paulo que vai falar a respeito. A gente, no início, a gente sofreu até implantar essa cultura do cara entender o que é um vaso legítimo. Essas manchas, né? Essas bordas cruas dos vasos rústicos, quando eles são colocados dentro do forno, eles são colocados uma boca virada para outra. Sobre o outro, né? Para ocupar toda aquela cubagem do forno. E entre uma borda e outra, eles colocam umas argilas para não ter a fusão entre os vasos. E quando é tirado do forno, essa argila que isola um vaso do outro, ali o calor não pegou, o fogo não pegou, não curou. Então sai aquelas manchas nas bordas. Aquilo, gente, é a autenticidade do produto, tá? Tanto o meu da Orgânico quanto outros vasos que vocês verem com bordas manchadas, são vasos legítimos, vasos que são feitos em fornos extremamente artesanais, aquele legado mesmo. Que esses vasos são considerados a joia em projetos arquitetônicos, paisagísticos ou então até de interiores. Para você saber tudo que se refere a este produto, é só você ficar comigo. Os profissionais, arquitetos, paisagistas, decoradores, design, quando eles vêm procurar os vasos legítimos, eles procuram os que têm maior destaque para ser uma peça única e aquele vaso fica a vida inteira como sendo uma assinatura do profissional. É que o vaso, pra gente, é uma arte que compõe um ambiente, que tem uma conversa com o decor ou com o arquitetônico. Isso que a gente procura. Quando você vai colocar um vaso, não é apenas colocando num projeto. A gente tem o porquê
A gente utiliza um determinado vaso, uma determinada cor nos vietnamitas, né? Nos outros também, mas nesses são mais especiais. E por falar em especial, você também transitou por outro local, lá para o Vietnã, que daí você trouxe, coroou mesmo nessa pontuação, nessa experiência, uns vasos, mas que são tão top, gente, que olha, e assim, eu já utilizo em projetos faz bastante tempo. Para nossa região é novidade. Para São Paulo também não deixa de ser, mas para Maringá, Paraná, é uma grande novidade. Novidade. Qual é o material desses vasos? Realmente de onde eles vêm? Eles vêm do sul do Vietnã, de uma região específica que tem uma argila vulcânica. Esses vasos que a gente chama da linha Premium, tudo que vocês ouvirem de linha Premium são os melhores vasos do planeta mesmo, os melhores artesãos do mundo, que é daquela região do Vietnã. E é um processo que a cura, quando a gente fala da cura, só para o pessoal entender, são 4 dias, porque é feita a queima, ele chega numa temperatura extrema de 1.300 graus e demora 4 dias para resfriar e tirar. Esse fornecedor da linha Premium são 2 curas. Então, assim, é um processo extremamente artesanal, extremamente de legado mesmo, de gerações de famílias. E a gente, quando quis fazer o posicionamento da marca a nível nacional, atingindo o consumidor final, nós trouxemos esses vasos que nunca tinham vindo para o Brasil. São vasos realmente obras de arte, são coisas assim de um valor agregado incrível. Quando a pessoa entende a energia que é desde a extração da argila, fazer na mão, colocar dentro do forno, todo esse processo da volta no planeta, chegar em Paranaguá, Maringá e Itaqui na Orgânica. Então, é essa energia que a gente quer apresentar, essa experiência nova. Quando a gente fala de vaso, né, a gente coloca tudo numa mesma cumbuca, né? E esses vasos, na verdade, são obras de arte, são vasos que são um encantamento e realmente transformaram, mudou. Até eu vi em São Paulo recentemente, que a gente transformou o mercado de vasos do Brasil. Todo mundo estava acostumado com os vasos azuis, os verdes, o redondo, o quadrado. Os comumente vietnamitas conhecidos por todos. O meu primeiro vaso vietnamita. Nossa! Aí depois a gente acabou trazendo esses vasos da linha Atlantis, que tem esse aspecto rústico com relação... Esses são 2 curas dentro do forno. São vasos menores do mesmo fornecedor dos vasos de 1,80 m. Então são produtos nobres que nunca tinham vindo para o Brasil. Vieram a primeira vez em 2018, num planejamento que a gente fez do marketing bem legal de posicionamento. E realmente entrou com tudo, os profissionais adoraram e começaram a demandar para Casa Cor do país inteiro. Você já tocou num assunto interessante. Desses vasos que o Paulo está comentando, eles têm um acabamento bastante rupestre. Parece que a gente realmente deixou... Sabe aquela coisa que você encontra lá no Egito, desgastada com o tempo, de milênios? É essa aparência que ele tem. Essa rusticidade e beleza única que faz o mesmo estilo de visual quando você compra uma obra de arte. Por isso que eles são tão especiais, né? Não só pelo formato, mas também pelo conceito e pela tonalidade que cada um recebe e esse desgaste aparente que ele tem, que parece que faz muitos séculos que ele existe na face da Terra. Agora, seguindo falando desses menores aqui, que é interessante que você também, fora os vasos, independe do tamanho para mim, Paulo, eu uso na área externa ou interna, Isso. Depende do projeto. A gente começou a participar de mostras de decoração, Casa Cor de São Paulo, Casa Cor Rio, mostras de grandes lojas de decoração do Brasil inteiro. E isso acabou... Você foi também, desculpa te cortar, mas Artefato, Beach Country. São grandes vitrines. São lojas que posicionam o produto, né, com grandes profissionais, grandes empreendimentos. Aí, casas
super vultuosas no mercado premium que existe, né, em grandes capitais, até Maringá mesmo. A do Rodrigo Faro, por exemplo? A do Rodrigo Faro, casa maravilhosa, um profissional incrível, que a gente conheceu em mostra, e aí o cara ficou encantado com o produto, o arquiteto, e acabou nos levando para dentro da casa do Rodrigo Faro, acabamos ficando até próximo, e a casa dele inteira hoje é orgânica. A gente foi atrás de especialistas, de paisagistas, para nos instruírem quais as plantas que a gente deveria usar em ambientes internos, que plantas com menos manutenção e com bastante durabilidade. Trouxe a novidade dos vasos utilizados como fontes e prontos, né? Porque eu já fiz projeto onde eu tive que transformar um vaso vietnamita e realmente fazer todo aquele processo de construir uma fonte nele. Hoje não, a gente já encontra aqui o vaso fonte, né? Que vem direto de lá também. Direto de lá, já bem estruturado. Isso foi a gente gosta de usar até o termo, a gente gosta de ser um facilitador das pessoas. E uma demanda que tinha era de vaso fonte. A gente só trazia o vaso pronto, acabado, mas sem o sistema de fonte, sem a estruturação, sem a parte elétrica. E aí tinha as demandas dos profissionais e todo mundo ficava naquela encruzilhada. Aí nós fomos atrás, achamos um fornecedor de fontes, as melhores fontes do mundo também estão com a gente. E realmente até acabamos de participar de uma mostra em Curitiba, onde foi a sensação, o protagonista foram os vasos fontes, foram colocadas 5 fontes fantásticas, uma do lado da outra, fontes imponentes, e enfim, a gente quis, tudo que a gente percebe que tem um comportamento de consumo, independente da escala, a gente quer estar na frente, quer trazer, quer encantar. Fora a fonte, também tem, o pessoal chama ou de lareira ecológica ou pira ecológica. Na verdade, essas mostras acabaram nos posicionando com grandes parceiros também, lojistas de outros produtos, inclusive desses queimadores, dessas lareiras, dessas piras. E aí a gente fez uma composição de vasos legítimos com esses queimadores, que é um biofluido, tudo na parte ecológica, de tudo sustentabilidade. E, enfim, aí virou um encantamento. Aquilo que a gente queria ser um facilitador, a gente acabou encantando de uma maneira surpreendente. E tanto é que na principal mostra de decoração em São Paulo, ele está no cartão de entrada hoje da loja. Sempre. E tem demandas espaços específicas. São bem realizados com eles, Isso, né? Estamos falando de pira ecológica, de ralé em país tropical, né? Em país quente, né? Mas a gente tem, primeiro é o charme, né? Olha que bacana você estar num jardim onde você acende essa lareira ecológica, ou pira ecológica, como você quiser denominar, e aí degustar um belo vinho, quem tem um charuto vai, né, degustar seu charuto, e assim viver a vida com o prazer único de ter um espaço. Paulo, obrigada. Eu que agradeço o carinho, as portas estão abertas, pessoal, os espectadores, nos sigam nas redes sociais, os trabalhos, nos visitarem aqui. Estamos na Avenida JK 1404, aqui em Maringá, no Rio de Janeiro, no Casa Shopping, e nas outras capitais, Uberlândia, Uberaba, com grandes parceiros, abrindo em São Paulo, Curitiba, Goiânia, enfim. Esse realmente está sendo empreendedor. Tá vendo, Brasil? É só acreditar e trabalhar. Trabalhar muito. Valeu, obrigada, Paulo. Obrigado a você. Você sabe que na programação a gente tem tantos assuntos sobre decoração. E eu agora chamo a professora Larissa, que vem com dicas incríveis para você também decorar bem os seus espaços. Larissa, é com você. Oi pessoal, oi Carmela aí de casa. Bom, no Dicas e Dicas de hoje eu vou compartilhar com vocês algumas informações sobre tendências para objetos de decoração. E para isso eu convidei a arquiteta Maria Tereza. Oi Maria Tereza. Oi Larissa. Tudo bem? Tudo bem, obrigada pelo convite em participar do quadro Dicas e Dicas. Nossa, sempre o prazer é nosso em ter profissionais aí contribuindo. E hoje a gente vai conversar sobre tendências. Vamos lá. Vamos lá. A primeira coisa que eu já vou falar, que a gente até já comentou, os
passarinhos. Realmente eles estão em alta, eles estão na cerâmica, eles estão em objetos, estão nas paredes, eles ganharam a graça dos clientes e realmente eles estão em tons metalizados, que vieram com tudo, né? Passou de tendência à realidade. E os passarinhos, eles têm peças e eles também compõem. Eu vi ali que ele tem, né, ele tá numa tampa, como se fosse o puxador até dessa tampa, desse pote. Este é um passarinho. Exatamente. E o passarinho, ele pode ser usado na sala? Ele é muito versátil, né? Esse, por ser um potiche, ele pode ser usado em sala, em quartos. Esse daqui a gente já tem esse joguinho dos passarinhos, que é bem conhecido no metalizado na cor prata, que ele pode ficar sobre caixa-livro. Então, assim, é muito versátil, a gente consegue usá-los em vários lugares. A gente tem aqueles ali também que estão no dourado, que também está muito em alta, que eles são de parede, todos na cerâmica, né? Então, ó, você consegue compor mais de uma unidade, em parzinhos. Tem desde aqui também difusores. Esse aqui, ele tá num gesso, em que ele mesmo exala a própria essência desse difusor. Então, fica assim, todo um charme, né? Exatamente. E você vê, a gente falando aí em difusor, o passarinho no difusor. Gente, como que cheiro virou tendência de decoração? Exatamente. Então, hoje, além do cheirinho, a gente pode ver que até o próprio vidro do difusor, ele é um objeto decorativo, né? Então, como nesse caso aqui, a tampa em gesso, mas as varetas, elas são no algodão, ela vai entre essa tampa de flor. Então, assim, todos eles têm um adorno diferenciado, para o ponto alto também ser tanto a saboneteira quanto o difusor. Apesar de não ser exatamente um objeto de decoração, eu não podia deixar de mostrar a parede verde que vocês têm aqui. Você vê, é um cantinho, um detalhe e o charme que ela apresenta. Exatamente, ela é um ponto alto aqui do nosso escritório. Como eu expliquei anteriormente, a própria samambaia, ela vem com um toque real. Essas folhagens você tem até que passar a mão para ver se elas realmente não são naturais. Então tudo isso, essa tecnologia, ela veio para agregar ainda mais a decoração. Algumas se misturam, outras têm diferentes tonalidades, texturas, mas todas elas para compor o espaço do jardim vertical, da parede verde, como muitos conhecem. E isso é uma praticidade, porque aqui é uma solução para ambientes em que não tem muita iluminação natural, ventilação natural, e pela questão da manutenção, ser quase nula. E você vê, então, sim, mesmo para aquelas pessoas que costumam viajar, de repente não tem toda a disponibilidade de tempo que a gente sabe que a plantinha tem de necessidade, você tem a opção de inserir na sua decoração o verde, né, gente? Que pode ser, inclusive, ponto alto aí da sua decoração. Sem dúvida, sem dúvida. Isso aqui é o ponto alto daqui do escritório, mas a gente pode compor ele em vários ambientes, em sacadas, até dentro de quarto, inclusive, mas em clínicas. Então, assim, é uma solução, digamos assim, rápida, porque não exige muita intervenção, mas que de fato muda a cara do ambiente. Espero que vocês tenham gostado das dicas de hoje. Até a próxima!